Então, falar de fluxos de carbono em ambientes sedimentares costeiros, né? Sou professor associado do Oceano UFPE, meu nome é Roberto Lima Barcelos, aí está meu e-mail, né? Eu sou professor associado desde 2009, aqui na Federal de Pernambuco, Departamento de Oceanografia, né? Sou membro permanente do colegiado de pós-graduação da Oceanografia e de Geociências, o PPGOC e o PPGO, né? E minha formação, eu fui graduado em Geografia em 96, mas eu defendi o TCC em janeiro de 97, pela USP, né? Pela FEFELESH USP. Fiz mestrado, doutorado e o meu primeiro pós-doc na Oceanografia Geológica do Instituto Oceanográfico da USP, né? O IOUSP. E já aqui em Pernambuco, né? Em 2009, né? Quando eu finalizei o pós-doc, eu já estava aqui como professor, foi os 6 últimos semestres, né? Não, eu finalizei o pós-doc exatamente e vim para cá assumir, foi isso. E eu fiz o segundo pós-doc com o professor Colin Woodruff na Universidade de Wollongong, né, em 2018, né, dentro de um projeto que eu vou mostrar lá no fim. E meus enfoques de pesquisa, né, são sedimentologia marinha, estratigrafia marinha, geoquímica marinha, de ambientes costeiros e de plataforma, e utilizando a matéria orgânica sedimentar elementar isotópica como um parâmetro, um indicador ecológico ambiental, né? E por isso eu enveredei para essa área dos fluxos de carbono agora, que está muito em voga e é muito importante, né? Acho que é o dado dados de dinâmica e evolução sedimentar que eu sempre trabalhei, né? Eles são muito importantes para você avaliar processos de deposição atual e pretéritos do sistema e evolução desses sistemas, né? Mas quando você vai especificamente para os fluxos, está estudando a ciclagem biogeoquímica, né? Então, é um enfoque um pouquinho diferente do que eu costumava fazer. E quando eu fui fazer o pós-doc em 2018 lá na Austrália com o professor Colin, né? Eu fui num congresso da Historian Coastal Shelf Association, que nesse congresso eu conheci o professor Christian Sanders, né? E como é diferente você ficar uma semana no congresso e vai embora, não, eu ia ficar 3 meses, então combinei de encontrar com ele. Eu fui lá para Coffs Harbour, apresentei lá, e no fim, hoje em dia, o professor Christian, e o professor Christian trabalha com geoquímica marinha. Então, ele que fez eu enxergar esse enfoque de focar mais no antropoceno, né? Eu continuo fazendo estudos de evolução sedimentar, mas eu foquei mais agora, nos últimos 250 anos, essa influência antrópica, né? E trabalhando com o professor Christian, que eu tive aumentou a visão que eu tinha sobre o assunto, né? E continuamos com a parceria com o professor Colin lá, tudo, mas eu tenho já 3 publicações do professor Christian, né? Mas acho que é importante falar, né? A gente está aqui no PRH 38, né? Que o PRH 38 ele tinha uma linha original pesquisa em oceanografia, né, com ênfase no estudo dos impactos ambientais das operações de nossas plataformas de produção de petróleo e ambiente offshore, modelagem, mitigação e compliance, né? E em 2021, essas linhas foram ampliadas, né? E linhas de ênfase de pesquisa, né? E agora tem uma nova linha em 2021, que é a oceanografia, estudo da poluição ambiental, sedimentologia, geoquímica marinha dos ciclos biogeoquímicos na interface continente-oceano, com ênfase na pegada de carbono, né? Essa linha com as seguintes ênfases, né? Mapeamento de ambientes sedimentares costeiros por meio de sensores remotos e métodos inovadores para quantificar o sequestro e o estoque de carbono, né? Acumulação e estoques, né? E também impactos de petróleo. Outra linha é tecnologias para mitigação dos efeitos dos gases de estufa e perspectivas futuras de captura, redução da pegada e transição energética, né? Redução da pegada de carbono na indústria, né? E a avaliação dos impactos ambientais de petróleo em ambientes offshore decorrentes de derramamentos, né? Isso a gente pode fazer também com sedimentologia, né? Com essa linha de sedimentologia geoquímica, né? E, como é uma nova linha dentro do PRH 38, eu achei interessante, né, incluir no sumário da apresentação, né, uma coisa que não estava lá quando eu planejei a apresentação em junho, né, que é a apresentação do nosso próprio grupo de pesquisa, né, tanto do Labogel quanto do GS-GEMAR, a infraestrutura do nosso laboratório e parcerias técnico-científicas, né. Na webinar anterior,
eu vi que a colega docente, ela mostrou muito o laboratório, parceria, e eu falei, acho importante, como a gente está entrando no PRH, mostrar isso também. E a palestra em si vai ser sobre o tópico 2 aqui, e depois eu vou mostrar exemplos. O tópico 2, fluxos de carbono no meio marinho e ambientes costeiros. 2.1, sociedade de carbono e mudanças climáticas. O tópico 2, que é o mais longo, é o Blue Carbon Stories Manguezais, que essa palestra eu estou trazendo para dar mais essas definições e mostrar o que a gente está fazendo. Por que gerenciar os estoques de carbono? Os inventários globais de estoques globais de carbono. E vamos falar da valoração dos serviços ecossistêmicos e precificação em crédito de carbono, né? É bastante tópico, esse é tópico uma aula de algumas horas, mas eu vou correr para poder passar esse material para vocês nesse tempo que a gente tem aqui. Né? Já tem 6 minutos de apresentação. Né? E vou dar exemplos de pesquisas do nosso grupo, publicadas em andamento no tema. Né? Eu vou apresentar o GSGMAR, né? Atentem aqui para a área de estudo, isso aqui são fotos aéreas, foram sobre o voo para a cartaçal da Petrobras, que eu fiz em 2011, eu fui no TecTec, eu tirei fotos pessoais minhas também com a minha câmera. E eu tenho várias fotos desse sobrevoo que ilustram bem. Vocês atentem para essa área aqui da Baía de Suape, que o T7, que eu vou falar lá na frente, está aqui, e o T9 e o T8 do Thiago está aqui, e o T7 da Thaís está aqui. Né? Opa! Não cortou o som, não, né? Eu tenho problemas com esses fones aqui. Não, tá tudo tranquilo. Tá, obrigado, Davi. Então, atentem depois para essa área aqui, que a gente vai falar de 2 testemunhos publicados aqui, tá? Então, vamos apresentar o grupo de pesquisa. Então, a gente é do OCEAN, da Oceanografia Geológica, né? E originalmente, a Oceanografia Geológica, ela tem um grupo de pesquisa, o Labogel, que é de 1995, a líder é a professora Tereza Araújo, que é o Laboratório de Oceanografia Geológica, né? E o enfoque é geomorfologia submarina, geofísica, dinâmica sedimentar e gerenciamento de áreas costeiras de plataforma, né? E tinha esse enfoque, como eu era mais da área, trabalhar bastante com geoquímica, eu pensei, vou criar um grupo de pesquisa também, né? E em fim de 2014, novembro de 2014, eu criei, né, um grupo de pesquisa CNP, que é o Grupo de Estudos de Sedimentologia e Geoquímica Marinha, o GSGMAR, né? Novembro de 2014, cujo enfoque é sedimentologia e geoquímicas ambientais marinhas, em diferentes escalas e espaços temporais, com pesquisa no Holoceno e Antropoceno. E esse grupo tem 5 docentes colaboradores, né, dentre eles o professor Christian Sanders, Carlos Schettino, eu vou mostrar aí os professores. E em relação à formação de pessoal, né, eu, como docente do GSGMAR, já tenho 11 egressos, né, 5 doutorandos e 6 doutorandos e 5 mestrandos já formados, né? E atualmente eu oriento 5 pós-graduandos e 2 iniciações científicas. Agradeço até a presença deles aí na apresentação. E desde 2015, né, fim de 2014, o GSGMAR, a gente já publicou 28 artigos, né, sendo 8 com a ALISA e 13 B, né? Fora o sexto também, né? Mas a gente está com uma produção né, que vem crescente aí, né, como grupo de pesquisa. E o que a gente faz, né? Em relação à infraestrutura de laboratório, a gente tem infraestrutura simples, né? Mas, apesar de ser simples essa infraestrutura, a gente executa grande parte das análises físicas e geoquímicas básicas de amostras sedimentares marinhas, como granulometria, primeira petagem, morfoscopia, análise da fração arenosa, análise de foraminíferos bentônicos, carbonato de cálcio e matéria orgânica total. A gente tem uma área física de 50 metros quadrados, com bancada, pia, capela, peneirador, estufa, freezer, destilador, gerenciados pela nossa técnica e doutoranda, que também está presente, né? Agradeço a presença da Luciana, né? No Lab. Aqui a gente abrindo um testemunho, né? E com esses dados básicos, a gente já consegue fazer um diagnóstico ambiental, pelo menos a faciologia sedimentar, nós conseguimos fazer, né? E em relação à infraestrutura de campo, né? A gente trabalha com 2 tipos de abordagem: estudos de monitoramento atual, a gente coleta sedimentos superficiais, no verão, inverno, primavera, de monitoramento, né? E aí a gente coleta espacialmente sedimentos superficiais, né? Que é esse tipo de abordagem aqui, né? Para monitoramento sedimentar e ambiental atuais.
É um lugarzinho feio aí, Fernando de Noronha, na frente da Praia do Boldró, o pegador de mandíbulas, descendo a 12 metros de profundidade com essa visibilidade espetacular, né? Era um vídeo só para de demonstração. O material arenoso é mistura, né? E essa é uma ineficiência do Grab Sampler, né? O material tira já como já estava, né, mexido, aí eu acabei não usando uma colher para tirar, mas dá para ver os montes que estavam dentro do, e a gente amostra com a colher acima, né? Você vai ver que eu vou sair daí, a gente amostra acima o material, esse material teve menos distúrbio possível. É só um vídeo de demonstração, né? Então, quando o sedimento é arenoso, mistura, não dá esses problemas de coleta, mas quando o sedimento é lamoso, você vê direitinho que fica em contato com a coluna d'água, aqui os sedimentos aqui né, do sistema, ó, né, o que está oxidado e o que está em subsuperfície. Ó. Então, você consegue raspar e coletar, né, serve para estudos atuais. Né? Quando a gente vai estudar o passado, né, a gente faz furos de sondagem, faz testemunhagens, e a gente tem usado o método, tem vários métodos, mas a gente usa o push-core, que é o de empurrão, né? Então, olha lá aquela imagem, aquela foto aérea era daqui, olha o testemunho, aí era 2 e 3, né, o trabalho da Thaís, mas virou o 7 e o 8 aqui, tá? Que a gente vai tratar lá na frente. E os outros pontos são superficiais lá do trabalho da Thaís também em SWAP. Então, aí, né, quando a gente coleta sedimentos subsuperficiais, permite estudos temporais de evolução sedimentar e reconstrução ambiental. E é isso que a gente vai estar fazendo nos mestrados e doutorados do PRH. Né? Então, aqui a gente coletando para o Thiago, lá meu aluno da Austrália, lá em Catuama, lá no litoral norte. Então, aqui a gente já está sacando, aqui a gente está empurrando, e aqui a gente já está tirando o testemunho, né? Aí o Thiago ali, olhando o testemunho aqui, meu aluno lá da Universidade de Sydney. Esses cores estão sendo escritos essa semana, o paper desses testemunhos. E esses outros aqui... E aí, no pós-campo, a gente vem para o laboratório, secciona o testemunho em 2, faz a descrição visual, né? Esse aqui são os 2 cores mesmo, que a gente vai discutir lá no fim, né? E também, às vezes, dependendo do estudo, no Thiago, a gente foi como ele ia mandar os testemunhos para a Austrália, a gente foi no CRCN tirar raio-x antes para ver se eles estavam bons, né? Com as camadas sedimentares, né? Do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, e tirou radiografia deles para ver se eles estavam legais para a gente poder abrir e amostrar peso seco, peso úmido e secar o material e poder mandar lá e mandando para a Austrália, e está sendo analisado, ele já foi analisado, está sendo escrito o artigo. Né? Em relação às parcerias técnico-científicas, né, tem o nosso colega Luiz Conte, agradeço a presença dele, está aqui na palestra também, né, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Leste, né, Geomorfologia Submarina, né, o professor Plínio, do Sena USP, que faz as análises isotópicas para nós, o professor Elvis França, do CRCN do Nordeste, que faz a análise de chumbo 210, taxa de sedimentação e de metais pesados, a professora Patrícia Eichler trabalha com micropaleontologia foraminífera da UFRN, o colega professor Manuel Flores, né, da UFPE, da Oceanografia Química, o colega Carlos Schettino, Oceanografia Física, lá da FURG, o egresso, ex-aluno, professor da Federal do Pará, o Silvio, trabalha com sedimentologia marinha, e temos as parcerias internacionais, o Christian Sanders, que é Geoquímica Marinha, o Colin Woodruff foi meu supervisor do pós-doc lá na Austrália, sedimentologia, dinâmica e sedimentação marinha, o Rafael, colega também, pós-doc do Colin, que agora é pesquisador na DIC e co-orientador, inclusive, da Luciana, ele também o mesmo enfoque, e o Dan Penny é orientador do Thiago, do qual eu sou co-orientador, lá na Universidade de Sydney, que é um arqueólogo, né, que trabalha com estratigrafia também. Então, são essas as nossas parcerias, né. E, por meio dessas parcerias, é possível produzir dados de parâmetros sedimentares e geoquímicos de análise que a gente não executa no Labogel. Então, a gente consegue fazer a análise de granulométrica no granulômetro a laser na Universidade de Sydney,
A gente fez as análises sedimentares isotópicas da matéria orgânica no SENA da USP e na Southern Cross em Lismore, na Austrália. As análises de metais a gente faz na Universidade, dá para fazer na Universidade de Sydney, a gente faz no CRCN no Nordeste também, né? As taxas de sedimentação no CRCN e na Southern Cross com o professor Christian, né? As análises de fósforo sedimentar com o professor Manuel aqui no departamento mesmo, e tratamento de dados batimétricos, de sistema de informação geográfica, dados de sísmica e sonografia, lá com o professor Luiz, na USP, né? Então, a gente faz as análises básicas aqui, tem toda essa rede de pesquisa para gerar os dados que a gente precisa, né, para fazer as pesquisas que a gente tem feito, né, do GSGMAR, né? E na formação de pessoal, né, a gente está com a equipe de estudantes atuais, não vou colocar a foto dos egressos aqui, né, tem os papers já produzidos por ele que eu cito aí, né, mas o Davi, né, graduando da oceanografia, a Tamires, que vão ajudar nos projetos do óleo com análise da fração arenosa, o Arthur, que é do PRH 38, orientado pelo professor Christian, que vai trabalhar com os estoques de carbono lá no Blue Carbon Systems de Itamaracá, né, a Tapuz. A Luciana, que está estudando a sedimentação do Ipojuca, mas está calculando os fluxos de carbono dos testemunhos já publicados, que a gente não tinha feito, que é orientada pelo professor Rafael Carvalho da DIC. O Tiago, que está estudando a evolução sedimentar e fluxos de nutrientes do antropoceno, né, ali em Suape, em 3 locais, né, do litoral, né, e o orientador é o Dan Penny, eu sou o orientador dele, né, e o doutorado do Francisco Nascimento, né, que é sensoramento remoto e fluxos de nutrientes no antropoceno, e o orientador professor Luiz, lá de São Paulo, e a Thaís está começando agora, ela vai trabalhar também em sensoramento remoto, é muito parecido o trabalho com o Francisco, só que ela vai fazer os mesmos transects do Arthur e ainda estudar os bioindicadores ambientais, né? Então, essa é a nossa equipe de estudantes, né? Então, indo para a palestra em si, eu vou acelerar, né, porque é muita coisa. Eu vou falar da sociedade do carbono e mudanças climáticas, o tópico aqui, o Blue Carbon Stories manguezais, porque gerenciar os estoques de carbono, os inventários de estoques globais e a valorização e precificação dos créditos, né? Então, começando lá do começo, né? Falando da sociedade do carbono e mudanças climáticas. O carbono é elemento fundamental para a vida, a gente é feito de carbono, a gente alimenta de carbono, nossa civilização, economia, casa, meio de transporte, é tudo baseado no carbono. E a gente precisa do carbono, mas essa necessidade também está associada a um dos maiores problemas da humanidade, que são as mudanças climáticas, né? Olha lá nos Alpes austríacos, ele é uma gereira em 1958 e na mesma época do ano, em 2003. A gente tem hoje em dia um degelo disseminado de geleiras pelo globo todo, que acarreta na subida do nível do mar e em outras coisas que eu vou falar aqui. O carbono é o 4º elemento mais abundante do universo e a maior parte do carbono terrestre, esse tanto de tonelada aí, encontra-se armazenado nas rochas. O resto está nos oceanos, atmosfera, biosfera, solos e combustíveis fósseis, né? E aí, ó, atentem para os reservatórios, né? E atentem para as rochas sedimentares marinhas, a importância deles, né? E para a matéria orgânica nos solos, que vale também para os solos do Blue Carbon System, né? Costeiros, né? Que é um estoque importante também, né? Então, aí estão os reservatórios, reservatório da litosfera, reservatório da hidrosfera, da atmosfera e da biosfera. E esse fluxo de troca entre cada reservatório são os ciclos biogeoquímicos do carbono, no caso, né? E globalmente, esse ciclo está associado a processos e ecossistemas complexos, a interação entre oceano, atmosfera e ambientes terrestres, né? Qualquer mudança que desloca o carbono de uma caixinha, né, de um reservatório, aporta mais carbono para o outro, né? E ao longo do tempo geológico, o ciclo do carbono parece ter se mantido em equilíbrio, né? E aí, o ciclo do carbono global, né? Então, a gente tem as setas como os fluxos, que é o que a gente está discutindo aqui nessa palestra. As caixas são os estoques, né? E é o que é interessante aqui, né? Que as setas em vermelho é o que aconteceu do antropoceno para cá, né? Os fluxos em preto é antes de 1750 e tem todo esse fluxo importante pela ação antrópica aqui. Mas a gente vai atentar para o quê? Para esse compartimento aqui do sistemas costeiros vegetados de carbono azul, né? E você vê que não tem nem a caixinha aqui dele, ó. Tem a estimativa do fluxo, mas não tem o estoque quantificado ainda, porque esses estudos estão começando,
né? E esse equilíbrio do ciclo do carbono permitiu o controle da temperatura da Terra. O dióxido de carbono atmosférico faz parte desse ciclo, né? Então, o ciclo do carbono está diretamente relacionado ao controle da temperatura, né? Mudanças que aumentam a concentração de gases com carbono, né, como dióxido de carbono, como metano, gases de efeito estufa, como óxido nitroso, na atmosfera resulta em temperaturas mais quentes no planeta. E o contínuo aumento do dióxido de carbono na atmosfera vai influenciar na temperatura do planeta, que é o gráfico que a gente vai ver de temperatura e carbono, dióxido de carbono, e na química dos oceanos, o sistema carbonato-bicarbonato, né, que vai mudar a acidez do oceano. Ela está mudando, né? E como é possível observar, nos dois gráficos que eu vou mostrar agora, que a gente vê a ligação entre a correlação direta entre o carbono, o dióxido de carbono e o aumento de temperatura, né? A gente aqui, ó, tem os últimos 800 mil anos, os ciclos glaciais e interglaciais aqui, com a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Tem mais dióxido de carbono na atmosfera em períodos interglaciais, períodos quentes como agora, né? E por ter mais dióxido de carbono na atmosfera, o oceano fica mais saturado, né? O sistema carbonato fica saturado, né, de dióxido de carbono, pela sua maior disponibilidade, e o pH ele tende a ser mais ácido nessas épocas do que em épocas de glaciais em que tem muito gelo sobre as geleiras e o pH dos oceanos ele fica mais básico, né? E nos últimos 800 mil anos a gente nunca teve um valor de pH tão alto quanto hoje, né? Aqui, ó, 1900 até 2100, aqui a perspectiva para o futuro, e o futuro, aqui a perspectiva dos dados do IPCC é muito ruim, né? São dados de 8,15 históricos nos últimos milhões de anos, a gente já está em 8, um pouco mais de 8,05, né? É muito grave isso, né? E não só isso, né? A gente tem de 1850 para cá aumento de temperatura, aumento do nível do mar, né? Diminuição da cobertura de gelo, né? Aumento nos últimos 10 mil anos de dióxido de carbono, de metano e dióxido nitroso, e esses dois gases aqui são gases de estufa 20 vezes mais forte que o dióxido de carbono. E você vê aqui nos últimos, no antropoceno, que é essa caixinha aqui, esse aumento exponencial, né? Pra vocês terem uma ideia, tinha 277 partes por milhão em 1750, né? O máximo, no último milhão de anos aí, foi 330 partes há 330 mil anos atrás, no estágio isotópico 9, né? O nível do mar estava 15 metros acima do atual nessa época aí, né? E hoje, né, a gente não tem nem 277, nem 330, a gente tem 414, né? Então, em julho de 2020, já dei spoiler aqui, em julho de 2020 atingimos os níveis mais altos de dióxido de carbono nos últimos 800 mil anos, né? Com base em testemunhas de gelo lá da Antártida, né? Então, aqui são os valores daquele valor de 330 partes por milhão a 330 mil anos, né? E o principal gás de efeito estufa, o dióxido de carbono, né? O nível minimamente seguro dele para evitar um colapso climático é de 350 partes. Então, a gente já passou 64 partes. Isso a gente passou no século XX, esses 350 aí. E isso são dados do IPCC, né? Então, é muito grave, né? E há uma correlação entre o dióxido de carbono e períodos quentes e frios, glaciais e interglaciais. É direta, né? É a propriedade física. Mais dióxido de carbono na atmosfera, dióxido de carbono ele retém calor. Então, vai aumentar a temperatura, né? E esse colapso climático que a gente está vivendo, pô, semana retrasada aí no Oregon, lá no oeste dos Estados Unidos, né? O recorde de temperatura nos últimos 100 anos lá era 46 graus. Medido uma vez, e uma vez e sei lá quando, né? E há 3 semanas atrás, esse recorde foi quebrado 3 dias seguidos. Um dia fez 47, outro dia fez 48, outro dia fez 49 graus. O que acontecia uma vez a cada 20 anos, aconteceu 3 dias seguidos nesse verão, né? Então, imagina, fazer 49 graus no Canadá, né? Então, a zona costeira é especialmente sensível aos impactos das mudanças climáticas, né? A zona costeira tem grande importância na sociedade do carbono. 3/4 das grandes cidades estão localizadas na costa, né? E mais de 50% da população mundial vive até 60 quilômetros do litoral. Imagina, quase 8 bilhões aí, 7 bilhões e tralalá. 3 bilhões e meio vivem até 60 quilômetros da costa, né? E a presença humana contribui para alterações e deteriorações em uma base global, né?
Olha aí, ó, Rio de Janeiro, 12 milhões de habitantes. Londres, história do Rio Tâmisa, né? Rio de Janeiro, Baía da Guanabara aqui, né? 13 milhões de habitantes. Lagos na Nigéria, 20 milhões de habitantes, sistema estuarino lagunar aqui, gigantesco aqui, né? E aí a consciência ambiental no terceiro mundo e no primeiro mundo, né? Tem muita diferença isso ainda, né? Que ocorre, por exemplo, na degradação ambiental nas Filipinas e na Holanda a consciência ambiental, né? E esse último slide da Sociedade do Carbono e Mudanças Climáticas é para reforçar isso, que na zona costeira tem os geohabitats mais ameaçados pelo homem, né? Porque já são ambientes naturalmente efêmeros do ponto de vista geológico. E por contaminação e poluição urbana industrial, sobrepesca, perda de habitats, eutrofização. E principalmente por causas naturais, mas reforçadas pela causa antrópica, né? Processo de causa e efeito relacionado às mudanças climáticas, né? E por que eu vou falar? Mudança climática é um termo mais adequado. Aquecimento global se refere só à temperatura. E as mudanças climáticas, ela alteram não só a temperatura, porque maior temperatura é mais vapor d'água na atmosfera. Mais vapor d'água, mais umidade, né? E altera o padrão de ventos, né? Então, as mudanças climáticas não estão só ligadas ao aumento da temperatura, estão ligadas à mudança no padrão de ventos, uma mudança no padrão de umidade e de temperatura, e essa mudança na temperatura acarreta no degelo das geleiras e elevação do nível do mar. E a mudança no padrão de ventos e umidade aumenta o número de eventos extremos, de ressacas, de tempestades, né? E isso é seríssimo, né? Na zona costeira, ela é muito sensível. E quais são os efeitos na zona costeira? Erosão, perda de moradia e habitats naturais, assoreamentos, salinização do lençol freático, inundação, mudança no balanço sedimentar, espaço de acomodação dos estuários e, principalmente, o enfoque dessa pesquisa aqui, principalmente para as próprias mudanças climáticas, por causa do mecanismo de retroalimentação. A liberação e emissão disseminada de carbono estocado por séculos a milênios em sistemas de carbono azul, né? São os prados, os mangues e os apicuns, que é o próximo tópico. Aí, ó, erosão costeira em Boa Viagem, assoreamento da Bacia do Pina, eventos extremos, né, associados a ondas em Boa Viagem, né, e supressão de manguezais, né, aqui na área de estaleiro, lá em Suape, vários hectares de manguezais foram suprimidos, né. A gente vai conseguir conservar esses manguezais? Né? E agora eu vou falar do Blue Carbon em histórias manguezais em si, né. Aí a foto da Baía de Suape, da Thaís, e aí os sistemas de Blue Carbon, de carbono azul, né, costeiros vegetados de carbono azul, que são os mangues, os apicuns e os prados que estão nos baixios de intermarés aqui no estuário do Rio Formoso, né? Então, o que é o Blue Carbon em estuários e manguezais? Ó, de novo, na zona costeira. Os estuários ocupam 1% da superfície da Terra, mas 22 das 33 maiores cidades do globo estão localizadas em estuários, com extensas atividades econômicas, porto, indústria, cidade, turismo, né? E qual a definição de estuário, né? Do Fairbridge lá, geológica, vale fluvial afogado, cujo limite superior é até onde a maré atinge. Ou seja, são ambientes transicionais, continente e oceano, rio-mar, shopping rio-mar aqui, né? E atuam, está ali no estuário do Capibaribe, e atuam como filtro na distribuição e transporte de matéria orgânica, carbono e nutrientes em diferentes escalas temporais, espaços temporais, né? E devido às condições abrigadas dos estuários, né, associados a rios em áreas costeiras abrigadas, eles recebem sedimentos de fontes fluviais e marinhas e são influenciados por maré, onda e processo fluvial. E os mangues e apicuns e prados são subambientes sedimentares dentro dos estuários, lagunas e deltas também, né? Eles também são influenciados por esses processos. E esses processos fazem com que os estuários retenham matéria orgânica e lamas, né? E que na sua evolução geológica eles sejam preenchidos por esse material, evoluindo para a planície costeira e evoluindo para ou planície de maré ou planície costeira, né? E porque eles são sumidores de material em suspensão fluvial e das marés, né? E a importância ambiental dos estuários e dos Blue Carbon System nesses, apicuns, mangues e prados, são os serviços ecossistêmicos que eles prestam, né? E um dos mais importantes... será que não... Deixa eu ver um negócio. Tá aqui, desculpe. Então, aqui o estuário do Goiânia, o estuário da Coroa do Avião, né? O estuário do Rio Jaboatão, né? E o estuário do Rio Una, que a gente vê vários manguezais aqui, ó, né?
do Jabotão também. E dentre esses serviços ecossistêmicos, os mais importantes, né, é que manguezais marinhos e prados retêm sedimentos finos e arenosos, né, por causa do efeito estabilizador, efeito de armadilha das raízes, né, dos pneumatóforos aqui, das raízes, e gerando estabilidade deposicional nos solos e acumulação e soterramento diferencial do carbono no tempo, né, que fica aí armazenado por dezenas a milhares de anos, né. E aí, indo para a teoria mesmo, né, qual a importância desses ecossistemas Blue Carbon nos serviços ecossistêmicos, né? Os Blue Carbon Systems são os ecossistemas vegetados costeiros, e eles são essenciais para manter o bem-estar humano e da biodiversidade global. Fornecem inúmeros benefícios e serviços que contribuem para a capacidade das pessoas em mitigar e adaptar-se aos impactos das mudanças climáticas, né? Então, aí tem todos os parâmetros que a gente estuda, e aí o hidroperíodo de inundação do manguezal do Apicum é menor, manguezal superior é menor do que nos bancos de intermarés, nos prados aqui na franja do mangue, né? Aí são até os parâmetros que a gente está estudando, essa figura. Pô, faltou colocar a referência, né? E aí o prado de Atapuz, onde o Arthur vai estudar, né, de fanerógamas lá, em Itamaracá. O manguezal ali do Bar do Mangue, ali no Rio Formoso, né? E o Apicum de Atapuz também, que é onde o Arthur vai estudar também, né? O manguezal do Rio Formoso é a Thais Lima que vai estudar, né? E quais são esses serviços ecossistêmicos? Vou listar aqui, ó. Habitat versátil de espécies, ligações tróficas entre moluscos, crustáceos, peixes, aves, répteis e mamíferos, reciclagem de nutrientes e matéria orgânica, fornecem segurança econômica e alimentar para populações costeiras, né? E geram renda pelo ecoturismo, pela beleza estética desses ambientes, né? Regulação da qualidade das águas e aquíferos costeiros, eles realimentam os aquíferos, filtram o material e realimentam os aquíferos, né? Armazenam e estabilizam sedimentos vindo do continente, dos oceanos e solos, protegem a linha de costa contra a subida do nível do mar, maré, tempestade, tsunami, têm os maiores estoques de carbono por unidade de área em ambientes costeiros e marinhos, acumulam 27 a 56 vezes mais que as florestas terrestres, 15% do carbono do sistema marinho estão nos Blue Carbon Systems, né? E efetuam um papel essencial na mitigação das mudanças climáticas. Sequestram e armazenam quantidade significativa de carbono, o Blue Carbon, além de outros nutrientes e gases de efeito estufa, né? E é isso, né? E aí, ó, a importância dos manguezais, quando a gente compara os estoques dos mangues com os estoques das florestas tropicais, temperadas e boreais, né? Olha o tamanho dos estoques dos manguezais, a gente vai ver por quê, né? Mas de onde vem esse termo Blue Carbon, né? Ele foi cunhado há uma década para descrever essa grande contribuição desproporcional dos ecossistemas costeiros vegetados no sequestro global do carbono orgânico, né? E o Blue Carbon se refere ao carbono orgânico capturado e estocado pelos oceanos e sistemas costeiros vegetados, manguezais, prados, apicuns e gramíneas também em baixos intermarés, né? E de onde vem esse conceito de Blue Carbon? Ele pega do Green Carbon, que é o conceito das florestas sobre o continente, né? Esse conceito foi introduzido como metáfora objetivando destacar que os sistemas costeiros, somados às florestas terrestres, cunhadas de Green Carbon, contribuem significativamente para o sequestro de carbono, né? Então, viu-se que as florestas, né, esses biomas costeiros, né, eles são muito importantes no sequestro de carbono também, né? E como eles são do oceano, virou Blue Carbon, né? Mas são os ecossistemas vegetados costeiros, né, de carbono azul, né? E essa metáfora inicial evoluiu para quê? Para conscientizar, para englobar estratégias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né? A gente não chama aqui a Amazônia Azul, os oceanos, é a mesma ideia. O Blue Carbon é para a preservação desses ecossistemas vegetais de transição, né? Então, mitigação e adaptação às mudanças climáticas por meio da conservação e restauração desses ecossistemas costeiros vegetados, né? E ainda indo para os conceitos, né? Eu já falei um monte de coisa, estou só falando dos conceitos agora. Black Carbon é o carbono antropogênico, esgoto doméstico, industrial hospitalar, hidrocarboneto de petróleo, chorume de lixão, fallout de material de queima de combustível, que é pirólise, né? Do Capibaribe aqui, grande parte é Black Carbon de pirólise, de queima de combustível, no trabalho da professora Eliette,
né, publicado, né? Estoque de carbono, cobagem de carbono por unidade diária, grama por metro quadrado, é acima da superfície, abaixo da superfície, vou entrar em detalhe disso. Sequestro de carbono, formação de biomassa a partir da fotossíntese, retirando biomassa vegetal, né? Retirando carbono, dióxido de carbono da atmosfera e dos oceanos. E taxa de acumulação, a razão de soterramento e armazenamento de massa de carbono orgânico por área por ano, né? E como é que isso? E vou detalhar esse sistema de Blue Carbon agora. O carbono armazenado dentro do sedimento, em manguezais dentro do sedimento, né? Em manguezais, marismas e prados, né? Subjacente, né? A biomassa viva acima do sedimento, folha, galhos e calhos, a biomassa viva abaixo do sedimento, as raízes, e a biomassa não viva, por exemplo, a serrapilheira e madeira morta que fica sobre o solo do manguezal decompondo e que depois é absorvido ali pelos sedimentos, né? Então, a biomassa acima do solo, a serrapilheira, né? E a biomassa abaixo do solo, né? Com base, né? Os reservatórios de carbono no ecossistema manguezal. E, de novo, aquele gráfico que a gente vê que a biomassa below ground, do estoque no sedimento, né, de subsuperfície, nos mangues, ele é o compartimento mais importante, é onde está mais estocado, nos sedimentos marinhos. Por isso que, né, os alunos estão com esse foco de estudo, né? A gente quer medir isso aqui, né? A gente quer medir o fluxo, o Arthur quer medir isso aqui, e o Francisco e a Thaís querem medir os fluxos, e o Thiago e a Luciana, né? Tem algumas similaridades entre o Blue Carbon e os sistemas terrestres, né? Similar ao carbono estocado nos ecossistemas terrestres, o Blue Carbon é sequestrado na biomassa vegetal costeira por períodos curtos de tempo, né? O tempo que a árvore vive ali, é o tempo que a folha cai sazonalmente ali, né? O acúmulo nos green carbon systems, né, nos sistemas terrestres, o acúmulo de estoque de carbono e nos solos, né, no caso os solos terrestres subjacentes às florestas, né, ele é limitado aqui, ó, ele é limitado, né, porque oxida por oxidação bacteriana e liberação de dióxido de carbono na atmosfera. O ar oxida, né? Mas em sedimentos costeiros, esses sistemas vegetacionais, eles podem permanecer, o carbono pode permanecer aprisionado por longos períodos, séculos a milênios, resultando naqueles grandes estoques que eu mostrei ali, né? Isso por quê? Porque o meio não é oxigênio aéreo, o meio subaquoso limita a oxidação, limita o oxigênio disponível. São sistemas que são inundados, né? Então, as condições subaquosas limitam, né? E, além disso, né, limita a oxidação da matéria orgânica, né? Além disso, você tem a contínua deposição e estabilidade dos sedimentos nesses ambientes, né? Então, vocês têm uma acreção vertical em altas taxas de sedimentação. Média mundial é 0,28 milímetros por ano, né? Mas a gente vai ver que nossos mangues são mais, estão acumulando mais, né? E que resulta numa acumulação contínua de carbono orgânico ao longo do tempo, né? Esse carbono orgânico encontrado nos Blue Carbon Systems, ele pode ser autóctone ou alóctone, né? E dependendo do projeto, ele pode precisar ser avaliado separadamente. Isso é um grande problema. É uma das questões atuais dos sistemas de carbono azul no futuro, para o futuro, né? O autóctone é o tipo de carbono produzido e depositado no mesmo local. As plantas tiram o dióxido de carbono da atmosfera pela fotossíntese, convertem esses tecidos vegetais, aumentando a biomassa vegetal. E a maioria dessa biomassa é alocada nas raízes, onde decompõe-se muito lentamente em condições anaeróbicas, assim estocando carbono dentro dos sedimentos. Né? Aquilo de novo, que eu mostrei. Então, você tem o sequestro, né, do carbono. O carbono autóctone, a maioria dele é estocado no solo, que é, né, frequentemente, mas não sempre, coberto por águas associadas às marés. Esse ambiente é pobre em oxigênio e ele causa uma quebra a decomposição mineral das plantas muito lenta, né? E resultando nesse estoque, né? E aí o carbono pode entrar por meio alóctone, né? Por vias externas, né? Por runoff, principalmente pelos rios, né? E esse carbono pode ser emitido quando você tem erosão, quando você tem
a construção do tanque de carcinocultura, você remove o mangue e esse carbono volta para a atmosfera. Né? É do Howard também. Aí o carbono alóctone é o tipo de carbono produzido no local e depositado em outro. Né? E o que vem dos continentes chega através dos rios, água subterrânea e fallout atmosférico. Né? As entradas fluviais são as mais importantes e a composição do carbono particular dissolvido, o green carbon e black carbon que vem dos rios, vai depender do quê? Da vegetação, da bacia de drenagem, do solo, da geologia, da hidrologia local, pluviosidade, né, e vazão do rio, do clima e da influência antrópica, que são as condições de contorno da bacia de drenagem. Né? Então, aqui, o rio Una, né, ó, trazendo um monte de material de suspensão, vem lá da Borborema, lá da Borborema. Então, vem carregando material, esse carbono de toda a bacia de drenagem. Né? Aqui no Capibaribe, ó, a gente tem o material chegando no estuário aqui perto do Shopping Rio Mar, né, aqui Limélia de Deus. Você tem um rio translitorâneo, que é o Capibaribe, aqui o braço sul, trazendo lama e esgoto, aqui no caso, né? O Tegipió, que é um rio costeiro, aqui é uma bacia de 7 mil quilômetros quadrados. O Tegipió é um rio costeiro de 90 quilômetros quadrados, né? Que é esgoto, é o pior, é o mais degradado, e ele, o Beberibe, né? E aqui o canal de maré do Pina, né? Que traz matéria orgânica do mangue mais esgoto. Né? Olha a diferença dos aportes quando você tem um rio de bacia de drenagem maior, um rio costeiro, né? Um rio translitorâneo, um rio costeiro e um canal de maré. Né? E esse material, grande parte dele fica retido nos apicuns, principalmente no manguezal e nos baixos intermarés, e também nos canais estuarinos. Né? E quando ele não é retido, aqui como no Rio Sirinhaém, ele é exportado. Né? E aqui no caso do Ipojuca, essas fotos são todas do mesmo dia, viu? Pode ser exportado para a plataforma, a pluma do Ipojuca aqui, ó. Né? E aqui esse slide aqui, né? Que é só para falar que ao chegar nos estuários, esse carbono é retido, é isso que eu acabei de falar, né? Nessa última transparência. E esses ambientes são hidrodinamicamente muito ativos, os ambientes de blue carbon, né? Por causa desse entrada e saída da maré a cada 6 horas, né? Mas as plantas são armadilhas eficientes, o que aumentam esse estoque, como eu já falei, né? E é legal a gente ter ideia dessas proporções, que é isso que os discentes vão fazer, que os orientandos vão fazer. A proporção de carbono autóctone, originado dentro do ecossistema, de um Blue Carbon System, a proporção entre o autóctone e o alóctone, né, o capturado de fontes externas, varia entre o sistema de carbono azul. Nos prados, 50% é alóctone, né, pode ser alóctone. Enquanto que a maior parte do carbono sequestrado em manguezais e apicuns é produzida no ambiente, então é autóctone. Mas em alguns ambientes, como no estuário do Capibaribe, né, em manguezais e apicuns, né, elas podem ser de derivados de ecossistemas terrestres ou marinhos e antrópico, né, como a gente viu no Capibaribe também. Né? Mas o importante é saber que grande parte do manguezal é autóctone e dos apicuns, e nos prados, ele, como tem muita lavagem da maré e está na franja ali, né, está na área mais submersa ali, que está mais tempo submersa, você tem grande parte de carbono alóctone depositado também. Né? E a despeito de seus benefícios, serviços, os ecossistemas costeiros de carbono, né, estão entre os mais ameaçados da Terra. São destruídos por ano, né, cerca de 340 a 980 mil hectares. Né? E, embora seja difícil a extensão histórica de determinar, devido às perdas dramáticas antes desses estudos publicados, né, antes de mapeamentos, né, é estimado que cerca de 2/3 dos manguezais, 67%, 1/3 dos apicuns, 35%, e 3/10 dos prados tenham sido perdidos, 30% tenham sido perdidos. Né? E com essas tendências, mais de 30 a 40% dos apicuns, prados e quase todos os manguezais desprotegidos podem ser perdidos nos próximos 100 anos. E cada vez mais esses ecossistemas costeiros estão sendo reconhecidos por seu importante papel no sequestro de carbono, e quando degradados pelo seu potencial de emissão, né, de fontes de emissões gigantescas. Né? E houve progresso para incluir sistemas na política internacional e nacional no mecanismo de financiamento. Mas essa integração das atividades de gestão costeira
como parte do portfólio de soluções dos países para mitigar as mudanças climáticas, ela não foi realizada ainda, ela está sendo implementada, né? Tudo isso é muito novo no Blue Carbon, os estudos são muito novos, né? Essa oportunidade é mais século XXI. Né? Essa oportunidade pode incorporar o Blue Carbon costeiro em políticas de gestão e pode levar à conservação adicional do ecossistema costeiro, restauração e proteção em todo o mundo, o que preservaria e aumentaria os múltiplos benefícios que o ecossistema proporciona aos humanos. Né? Então, falando dos sistemas de carbono azul, por que gerenciar os estoques? São 2 slides só. Globalmente, várias políticas e estratégias de gestão costeira e ferramentas concebidas para conservar e restaurar os ecossistemas costeiros foram desenvolvidas e implementadas. Políticas e mecanismos de financiamento que estão sendo desenvolvidas para mitigação das mudanças climáticas podem oferecer uma rota adicional para uma gestão costeira eficaz desses sistemas de Blue Carbon. Né? E o Blue Carbon oferece agora a possibilidade de mobilizar fundos e receitas adicionais, governamentais e da indústria, combinando as melhores práticas de gestão costeira, as práticas ESG, né? Com os objetivos e necessidade de mitigação das mudanças climáticas. Né? Environmental Sustainability Governance, né? As políticas ESG. Governança, sustentabilidade e ESG. Ambiente, governança e sociedade. É isso, eu já falei. Os Blue Carbon Systems estão sob forte pressão por causa do desenvolvimento costeiro e mudanças constantes no solo. Né? Remoção da vegetação e drenagem desses solos mais dragados são atividades muito comuns na zona costeira. É muito comum cortar mangue para botar os tanques de cassinocultura e de pesca, né? De peixe. Né? Muitos apicuns são drenados para agricultura, né? E a gente tem muitas remoções de bancos de prados de faneróis para dragagem, para utilização de áreas costeiras. E esse sedimento torna-se exposto à atmosfera e coluna d'água, e o carbono estocado há milênios, há décadas, se liga ao oxigênio atmosférico para formar o dióxido de carbono e gases de efeito de estufa, que são liberados na atmosfera e nos oceanos. Não só essas atividades resultam em emissões de dióxido de carbono, mas também em perdas da biodiversidade e serviços ecossistêmicos essenciais. E assim, o mais importante, pesquisas focadas na avaliação do estoque de carbono são fundamentais, que é o que a gente está propondo para fazer aqui, como instrumento para a conservação dos próprios sistemas vegetais costeiros e para assegurar a preservação e valoração dos serviços ecossistêmicos prestados. Né? Agora vamos falar dos inventários. Então, o passo para a gente... o primeiro passo é quantificar, é fazer o inventário dos estoques globais, né? Que é o objetivo dos estudos dos meninos também. Não os estoques globais, mas os estoques locais, né? E a gente tem um monte de lacuna do conhecimento ainda, né? Apesar da riqueza de pesquisas realizadas, né? O trabalho contínuo que eu vou elencar aqui vai ajudar a refinar ainda mais as estimativas e avaliações atuais dos fluxos, né? Da acumulação e dos estoques, né? A extensão geográfica. Os mangues são pouco mapeados e os prados poucos pesquisados, principalmente no leste da África, América do Sul, leia-se Oceano Atlântico Sul, e sudeste da Ásia. E a extensão dos apicuns e as perdas de gramíneas e prados não estão documentados também. Né? O sequestro e estoque, poucos dados na literatura no Oceano Atlântico Sul, né? E na África aqui, América do Sul e sudeste da Ásia. Né? Emissões e remoções. Né? É necessário, né, mapeamento adicional dos ecossistemas de Blue Carbon, convertidos, degradados e vegetados. É necessário quantificar as emissões dos solos expostos e dos prados perturbados ou degradados. Né? As remoções de carbono em ecossistemas restaurados tem que quantificar também. Né? E isso para incluir em bancos de dados relevantes, por exemplo, o banco de dados de emissão do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Né? A gente tem lacuna de conhecimento nas caixinhas dos fluxos antrópicos, dos vetores antrópicos. As taxas de emissão associadas às atividades humanas específicas ao longo do tempo, para vários vetores de degradação ou perda, por exemplo, drenagem, queima, colheita ou remoção de vegetação, em diversos níveis de intensidade, são limitadas, especialmente para os prados, né? Estão ali mais tempo debaixo d'água, né? São menos
tem menos visibilidade que o mangue, né? E as taxas de remoção de ecossistemas costeiros restaurados também estão ausentes, né? A gente acredita que uma grande quantidade significativa de carbono costeiro, a erosão costeira é outro gap que a gente tem também aí, né, de lacuna de conhecimento, né? Acredite que grande quantidade significativa de carbono erodido seja dissolvido na água do oceano, e aí entra no sistema oceano-atmosfera. E esse restante do carbono erodido é depositado de sedimento, pode ser sequestrado em áreas offshore, oceânicas, né? E o destino do carbono removido dos sistemas de carbono azul é um tópico, né, contínuo da pesquisa científica, né? Então, a gente tem diversas lacunas nesses tópicos aí. E para fazer os inventários de carbono, né, então, para abordar especialmente o papel desses ecossistemas na mitigação das mudanças climáticas e bem-estar humano, por meio de políticas, regulamentos, finanças e outros mecanismos, o estoque de carbono e as emissões, eles têm que ser quantificados, né? Potenciais resultantes de mudanças nesses ecossistemas têm que ser quantificados. E esse processo refere-se ao quê? A criação de inventário de carbono em nível local, regional, nacional e global. E a gente está fazendo isso em nível local e regional. Por exemplo, atividades que requerem inventário de carbono azul, de blue carbon, incluem quantificar o total de emissões de gases de estufa por mudanças no uso do solo, estimar as emissões evitadas, né? E o potencial de mitigação das mudanças climáticas resultado de um projeto ou atividade de conservação costeira, né? E para a criação desse inventário, a gente precisa entender o quê? A distribuição passada e presente dos Blue Carbon Ecosystems, né, associados aos usos humanos na área. Tem que saber o estoque atual dentro da área do projeto e as taxas de acréscimo de carbono, que a gente vai fazer isso nos nossos projetos, com as taxas de sedimentação. E tem que saber o quê? As emissões potenciais de carbono que resultarão em mudanças esperadas ou potenciais na paisagem, né? E como é que são expressas esses estoques? Em megagramas, 10 a sexta gramas, ou tonelada, uma megagrama é tonelada, né? Ou tonelada métrica de carbono por hectare, na mudança do uso solo em determinado período de tempo. Esses resultados podem ser relatados em toneladas de carbono, dióxido de carbono por hectare, e, na verdade, os créditos de carbono são em toneladas de dióxido de carbono por hectare. Você converte pelo peso molar do dióxido de carbono, multiplicando por 3,67 que é a razão molar do CO2, certo? Isso vira equivalentes em dióxido de carbono e tem esses equivalentes em metano também, para a gente poder comparar com os outros gases de estufa, né? A tabela tá ruinzinha aqui, porque eu não ia perder tempo escaneando tabela hoje, né? Mas eu vou detalhar esses TS, porque tá aqui comigo, aqui do lado, né? Então, o IPCC identificou 3 níveis, camadas de detalhes dos inventários de carbono, que refletem os graus de certeza ou precisão de inventário de estoque de carbono ou avaliação. É do Howard também, 2014, da Howard, né? Então, o primeiro nível é onde não tem dado nenhum, você calcular a área de mangue e calcular os estoques com base em valores default do IPCC, em valores médios globais de estoque para mangue, apicum e prado, né? O nível 2 e 3, que é o que a gente está aqui, pretende atingir, a gente já está no nível que o país deve saber o teor médio, as médias dos estoques nos diferentes tipos de ecossistema em alguns lugares do país. Então, já é o segundo nível, né? E o terceiro nível é um inventário detalhado mesmo, que mede os fluxos, acumulação, estoque e emissões, incluindo as atividades do uso do solo antrópicas, né? Então, eu acho que a gente vai estar numa aproximação entre o 2 e o 3 aqui com os estudos que a gente vai fazer, né? E assim, aquilo que eu falei, quando as quantificações dos nível 2 ou 3 não são possíveis, as estimativas do nível 1 podem ser feitas multiplicando-se a área de um ecossistema qualquer pelo estoque médio de carbono dessa tabelinha que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, você pega a área do mangue local e multiplica. A média mundial é 386, né? Então, vai ter X, e isso em equivalentes de dióxido de carbono, né? Mas essas estimativas apresentam um alto grau de certeza
por poucos estudos ainda, né, que existem, relativamente poucos estudos que existem, né? E aí estamos chegando no fim, eu já me estendi, são 7h05, quase uma hora de apresentação já. Como valora isso, né? Como a gente valora esses serviços ecossistêmicos tão importantes e precifica isso em créditos de carbono, né? A gente gera inventários, quantifica os estoques para daí poder valorar e ter os créditos. Isso está dentro do nível 1 e 2 do IPCC, né? Com conhecimento científico e em rápido crescimento sobre os efeitos diretos e indiretos das mudanças climáticas nesses ambientes, a gente tem a necessidade de valoração disso em créditos, né? E se devidamente planejado, né, o carbono azul costeiro pode funcionar como mecanismo de financiamento potencial para a própria conservação e restauração do ecossistema costeiro, né? Para atingir esse objetivo, os stakeholders, né, os tomadores de decisão, precisam ser capazes de avaliar e monitorar as mudanças do estoque de carbono e das emissões ao longo do tempo e converter isso em crédito. E como se converte, né? Aqui é a mesma coisa, como a gente faz essa valoração, né? A gente tem um impacto ambiental duelando ali com o serviço ecológico. A gente precisa ter uma gestão costeira eficiente para amplificar esse serviço ecológico, não para acabar com eles, né? Que nem a gente está fazendo hoje em dia, né? E assim, esse sistema de sequestro de carbono provido por Blue Carbon Systems, ele não vai mitigar as emissões antrópicas se o índice de sequestro, ele só vai mitigar se o índice de sequestro continuar aumentando no tempo e for acima das emissões, né? E esse fator é importante para a regulamentação de como serão os esquemas de pagamento e conversão dos créditos, sendo esses dependentes dos próprios índices de sequestro de carbono, né? Dependendo, se o manguezal está muito impactado, ele, na verdade, ele está emitindo mais do que está acumulando, né? E tem que ter esse balanço para valorar, né? Mas, então, você precisa ter, tá lá na oficina 3, né? Na camada 3, para gerar estudos nesse grau de refinamento, né? E aí as taxas de acumulação se calculam, né? É definida como um montante de material que entra na coluna sedimentar por unidade de área, por unidade de tempo, né? A taxa de acumulação do carbono, ela vai ser baseada o carbon burial, né? Vai ser baseada no teor de carbono orgânico médio, pela densidade, né, de cada camada, versus as taxas de sedimentação, que vai dar o tempo em ano. No caso dos estoques, esses cálculos de densidade e a profundidade do testemunho também com o percentual de carbono, né? E o estoque é convertido para tonelada por hectare, né? E nesse trabalho aqui, ó, né, que é um artigo, né? Chama Global Carbon Price, né? A gente fez um exercício, isso aqui foi uma conta que o Francisco fez com base nesse artigo, né? Se a gente pegar ali o manguezal de swap no trabalho do Thiago Passos, né, que tem a taxa de acumulação de fluxo, né, de 120 gramas de metro quadrado por ano, que dá 1,2 toneladas por hectare por ano, né? E se a gente pegar a taxa do Thiago, multiplicar pelas áreas do manguezais de Pernambuco, que estão 171 quilômetros quadrados, aqui 17.138 hectares, e fazendo os equivalentes de carbono indicados no Howard, né, a gente vai ter uma conta assim, 1,2 por 17 vezes 3,67, vai ter um valor final de 75 mil toneladas de carbono sequestrado por ano. Isso é muita coisa, né? Se a gente pegar um valor simbólico, se uma tonelada de carbono, né, estocado for $10 por ano, né, só os manguezais de Pernambuco gerariam crédito de carbono da ordem de R$4 milhões, né? E esse seria o valor anual estimado de serviço ambiental de sequestro de carbono prestado pelos manguezais de Pernambuco,
Nesse paper, né, do Global Carbon Price, que eu vou mostrar para vocês aqui no finzinho, ele é esse link aí, né? Estima-se um preço atual de 40 a 80 dólares, hoje está perto de 40, né? Mas espera-se, com a degradação dos ambientes, que isso vai inflacionar, que em 2030 isso vai chegar a 120 dólares por tonelada métrica. Ou seja, a indústria vai ter que gastar, se a indústria não se mexer agora, e os governos, ela vai ter que gastar mais futuramente, porque vai ser mais caro os créditos de carbono, né? Eles vão aumentar 7 vezes o valor atual, né? Então, ó, você tem esse gráfico dos valores de equivalente de mercúrio por tonelada métrica de carbono. Em 2008, na crise, eles atingiram um valor alto, decaiu, né? E está por volta, em 2019, tem que ver, né, um trabalho pós-pandemia, está próximo de 40 dólares, né? Mas tende a chegar a 120, o que muitas vezes mais do que o atual. E o que é o preço do carbono? Né? A precificação do carbono é um mecanismo cada vez mais popular que aproveita as forças do mercado para lidar com as mudanças climáticas, criando o quê? Criando incentivos financeiros para que as empresas e países reduzam suas emissões, seja mudando para processos produtivos mais eficientes, com menos emissão, ou combustíveis mais limpos, né? E a precificação do carbono pode assumir a forma de um imposto ou taxa de carbono, ou um sistema de limite de comércio, cap and trade, que depende de alocações ou permissões do governo. O cap and trade, né? Ou você cobra imposto ou uma taxa. O cap and trade, na verdade, o governo, vou dar um exemplo, por exemplo, da refinaria aqui, né? Abreu Lima. O governo, ele venderia créditos de carbono, a refinaria teria que comprar crédito de carbono do governo para emitir X% de carbono por ano que ela pode emitir, né? Quando for regulamentado, né? Então, ela paga isso, né? Para o governo, né? E aí, se a empresa conseguir emitir menos carbono do que ela pagou, né? Ela gera uma diferença. E essa diferença, ela pode vender para outra empresa, né? Ou ela pode vender para outra empresa ou ganhar de volta em créditos, aí eu tenho que ver direitinho, né? Agora eu fiquei em dúvida. Mas ela pode vender para outra empresa esses créditos, acho que é o mecanismo mais comum, né? E se ela atingir a meta, né? Então, e esse dinheiro que volta para o governo pode ser aplicado ambientalmente, para a restauração desses próprios ambientes, né? E esse sistema de limite de comércio, o cap and trade, vai depender de alocações ou permissões do governo. Então, esse crédito, o governo aloca X, né, de acordo com as emissões de gás de estufa da refinaria, e é esse o mecanismo, certo? E à medida que a conscientização e apoio aumentam em torno desses novos instrumentos, as análises mostram que a precificação do carbono pode levar a custos significativos para as empresas, realmente, né? Isso sendo cada vez mais difundido, mas as empresas buscam cada vez mais por esses créditos ambientais, né? E por essa agenda ESG. É muito interessante esse mecanismo, né? Que valora. E lá do trabalho do McReady, do futuro do Blue Carbon Systems, né? Ou os valores econômicos do Blue Carbon, né? Ó, para o mangue, ó, que ele estimou, ó, em dólares, ó. 91 mil por hectares, eu não sei qual que é a medida aqui, mas só para a gente ter uma ideia da magnitude e a importância dos prados também, né? Então, e os apicuns aqui, né? Então, são valores, ó, o carbono está em outra escala, 91 mil, e os prados, 13 mil, né? O plâncton, 4 mil dólares, né? Os apicuns, né? 1.000, né? E era isso que eu ia falar para o Blue Carbon, eu vou rapidinho só mostrar o que a gente tem feito em cima disso, né? E aqui a franja do mangue está toca no Porto Interno de Suape. Essa foto aqui é um manguezal, é uma vicênia, né? Então, são dois tópicos, é rápido isso aqui, são poucos slides. Projeto de suporte e formação de pessoal, Francisco, Arthur, Luciana, Thiago, Thaís, Lima, e mais a Tamires e o Davi. E exemplos de pesquisas do gênero publicado em andamento, né? Então, os projetos de suporte hoje em dia é o
PQ, CNPq, que o tema é potencial de estoque de carbono em estuários tropicais, contexto atual e perspectivas futuras. 2 projetos associados ao derrame de óleo, CNPq e FACEP, a gente está monitorando, e as iniciações científicas do Davi e da Tamires vão ajudar a responder muito se o sedimento está com óleo ainda, né? E dentro desses projetos a gente, né, vai também estimar esses fluxos de carbono e os estoques, né? E o projeto de imageamento do professor Luiz Conte, né, que a gente está fazendo para a SWAP e para o litoral de São Paulo, que aí o doutorado do Francisco está envolvido, a FAPESP. O projeto lá com a Austrália, de visitas rápidas à Universidade de Wollongong, USP e UFPE, o professor Colin e o Rafael, né, que possibilitou a visita em 2018, 2019, né, e depois possibilitou eu conhecer o professor Christian, o professor Dan Penny, né. E no PRH 38 a gente tem bolsas, né, de mestrado e doutorado começando, né. E aí, no trabalho da Thaís, né, a gente publicou 2 papers naqueles pontos que eu falei lá em SWAP, lembra que eu falei lá no começo? Né, que é o T7 e o T8? Né, a gente tem aumento de lamas para o topo, que indica a expansão do manguezal. A gente tem aumento do delta C13 para o topo do testemunho da Thaís, da franja do mangue. Né? E a matéria orgânica lá é de origem basicamente de planta superior, do próprio manguezal, ou Mata Atlântica, mas também um pouquinho de carvão dissolvido marinho e de água doce. E os fluxos que a Thaís viu, né, 222 gramas por metro quadrado por ano, e os estoques, esses aqui, que dão 91, que estão dentro lá para mangue, que é 386, mas varia de 55 a 1.376 toneladas por hectare. Né? O trabalho do Thiago, né, publicado, né, ele é lá dentro do mangue. Né? Também tem um aumento de lamas para o topo, né, lá no manguezal de SWAP também. Indica também a expansão do manguezal, aumento de carbono e nitrogênio, e da acumulação de carbono, e principalmente da acumulação de carbono, principalmente de nitrogênio, e do delta N15, né? E o delta N15 indica aumento de ação bacteriana, aumento do delta N15. E isso indica eutrofização que está associada possivelmente a esgotos domésticos locais. Isso está ligado ao aumento da população e ampliação do porto. Os leões de nitrogênio aumentam igual ao aumento da população, né? E a gente lá para o manguezal a gente tem fluxo de 120 gramas por ano e os estoques 68 que estão compatíveis também dentro dos valores mínimos ali observados pela literatura, né? Então, só para mostrar aqui, ó, né, esse é o trabalho da Thaís, a gente reconstruindo a história ambiental de impacto no ecossistema manguezal, o estudo de caso do Porto de SWAP, com o pessoal lá da Austrália junto, né, o Thiago, o Christian, né, e o Dan Penny, e os colegas brasileiros também, né, e aí mostra esse incremento do nitrogênio, o aumento de lamas para o topo do testemunho, um pouquinho de aumento de nitrogênio e carbono, e essa origem da matéria orgânica, né, quando você pega a origem da matéria orgânica pela razão CN e delta C13 e bota nas caixinhas aqui, é basicamente plantas terrestres, o manguezal ali no caso, possivelmente, e também carbono orgânico dissolvido marinho e de água doce. Né? No trabalho do Thiago, né, que é... e o trabalho da Thaís foi publicado na Regional Studies in Marine Science. Né? O trabalho do Thiago publicado no Marine Pollution Bulletin, né, a gente é um trabalho pelo rápido desenvolvimento local, né, a gente teve mudanças drásticas na acumulação de carbono e nitrogênio no sistema. Né? Aí o do Thiago é esse, o da Thaís está aqui, né? E aí você vê direitinho que nem na Thaís, né? Você tem uma condição estuarina de areias na base e diminui essas areias para o topo, que é a expansão do manguezal, né? E isso se dá em 1934 aqui, né? E aí você tem aumento de nitrogênio, tem aumento de carbono, aumento principalmente na acumulação de nitrogênio, por isso que a gente associou ao esgoto doméstico. Carbono, você tem outros pulsos naturais aqui, e o delta N15 que indica esgoto e muda a composição da matéria orgânica, ó, né? Para esgoto doméstico e mangue, aqui ela é um pouquinho mais manguezal só aqui, o esgoto doméstico é 27, 28, né? E, ó, o incremento do nitrogênio se dá com o incremento populacional, ó.
A população cresce com o incremento do nitrogênio, né? E o zinco aumenta também, que é impacto antrópico também, né? Então tá. Então é isso aqui. E aí a Luciana, minha aluna, ela pegou todos os trabalhos que a gente já tinha feito antes publicados, que tinham testemunhos, né? E calculou para o estuário do Capibaribe, para o Rio Formoso e lá para a Suape, são esses que eu já apresentei, os fluxos que a gente tem para Pernambuco, os fluxos e os estoques que a gente tem para Pernambuco, né? O estoque médio para Pernambuco são 107 toneladas de carbono por hectare, que é próximo do valor médio mundial de prados, olha que interessante, né? Mas está dentro do range do carbono, que é 55 a 1.376, que a média é 386, e a gente tem 107, né? Mas o intervalo é de 55 a 1.376, né? E a gente tem taxas de sedimentação altas também, a média de mangues é 0,28, a maioria são acima da média, principalmente aqui em Suape, né? Aí é um paper que a Luciana está escrevendo, e a compilação de tudo que tem anterior. E aí, a média do fluxo de carbono em Pernambuco, né, das taxas de acumulação, é 126 gramas por metro quadrado por ano. E é maior do que o estimado por Bouillon para a primeira compilação, da segunda compilação, e menor do que a compilação de MacLeod e Bright Hall, que é 226 e 163 médias mundiais em mangue, né? Mas a gente está dentro da escala, né? E aí, só os em andamento, só mostrar o que o Francisco está fazendo aqui, ó, o projeto do Francisco ali, no Manguezal, que já tem dados publicados, que vai facilitar para ele, porque já tem um histórico ali, né? E as pressões sobre o Manguezal: indústria, porto, cidade, localmente, estaleiro, turismo e habitação. Ó, porque é esgoto, ó. Ó o condomínio de classe média alta que tem aqui, ó, esgoto, né? E aí o objetivo do Francisco é mensurar o sequestro de carbono acima e abaixo da superfície, acima com drone, e os fluxos e o estoque com testemunhas, né? E o Christian, a gente pretende que ele venha aqui, o professor Christian, porque ele tem um equipamento que mede as emissões de carbono e de metano. E a gente quer, no mesmo campo, quando fizer com o projeto da FAPESP, fazer ter o drone, se possível isso, ter o drone, né, as medidas do drone do dossel, o substrato, né, com os testemunhos, e o pessoal do mangue estudando a estrutura do mangue, que também faz parte do projeto, e, se possível, o Christian medindo as emissões, né? Aí a inovação é usar o drone. E aí o projeto do Arthur é mais simples, não tem o drone, mas a gente vai fazer um transect, e a área de estudo é outra, né? Suape, é lá no litoral norte, né? Em Itamaracá, né? E o ecossistema muito pressionado por atividade, a carcinocultura, né? E a gente vai fazer, na verdade, um transecto costeiro para comparar os ambientes, né? O Apicum, o testemunho 9, o Mangue no 8, a Franja e o Prado, que já estão coletados. O Mangue e o Apicum a gente vai coletar agora em agosto. E tá aí, né? Aqui o canal de Tapeçoca, a ilha de Tapeçoca, e aqui o transect é daqui para cá. Aqui. Né? E tanto para o Francisco quanto para o Arthur, a gente tem a mesma hipótese, né? Que mesmo sofrendo os impactos ambientais das atividades econômicas, o manguezal de Atapuz e os ambientes correlatos, né, sequestram e estocam carbono, né? E a gente quer valorar isso. E aí a coleta do mangue, o C6 aqui, sendo coletado em novembro, né? A gente faz as áreas de carbono, de taxa de decaimento, né, e taxas de acumulação. E, para finalizar, né, o doutorado da Thaís, que está começando, Thaís Lima, não Thaís Oliveira, que está começando, que vai ser no Rio Formoso. São as áreas, não foi escolhida aleatoriamente. Essa área aqui é francamente deposicional, que foi onde bateu o óleo em 2019. Então, são áreas que a gente está monitorando o impacto do óleo. O Arthur, a mesma coisa, né? Aqui é uma área deposicional no sistema, é uma área de encontro de confluência de correntes, né? E aqui que bateu o óleo também, não foi à toa que o óleo acumulou aí, né? Então, a gente aproveitou que está monitorando para fazer também os fluxos, né? E aí, sugestões de leitura, né? Que é o Howard e o McCready,
E aí as bibliografias, mais as nossas aqui que eu listei, que eu estudei. O Howard, esse aqui, o Coastal Blue Carbon, né, que é o manual que eu falei, e o MacReady é um dos principais pesquisadores, faz parte do Coastal Blue Carbon, que é o futuro da ciência do carbono azul, né? Que ele fala, ele pegou, fez um questionário, pegou 50 pesquisadores que estudam na área o tema, mandou para eles 10 quais são as perguntas que você faria principais agora, que as questões fundamentais para a gente, quais são as questões científicas que a gente tem que explorar daqui para frente. 35 responderam, e o paper da Nature Communications como foi a resposta desses pesquisadores, e para questões, 10 questões relacionadas ao futuro do carbono costeiro. Então, eu acho que eu falei demais, desculpem. E é isso, muito obrigado. Não sei nem se dá tempo para pergunta, agora que eu vi que é 19h27. Tá? Ô, Roberto, maravilha. Excelente a sua apresentação, acho que muito rica, né? Muitos dados, muitas informações e tudo muito direcionado, né, para a aplicação da ciência, né? Isso é muito bom. Eu depois de ver a sua palestra, eu digo, puxa, por que eu não fui fazer oceanografia, né? Eu acho que todo engenheiro teria que conhecer um pouco do ciclo do carbono, né? Mas sensacional, muito bom. Parabéns aí pelo trabalho que você está desenvolvendo, tá certo? Eu acho que os desdobramentos disso a gente vai ver, porque realmente o momento é propício, né, para questões ambientais e que envolve essa questão do carbono, né, da precificação do carbono, né. Eu acho que chegou o momento, né, as políticas vão estar muito voltadas para isso. Certamente. Bom, está aberto aí para perguntas, e eu tenho aqui um nosso bolsista que teve que sair, Eduardo, né? Eduardo, foi meu aluno em Ecologia de Estuários. Ele deixou aqui, professor, eu vou ter que sair agora, sim, mas deixarei uma dúvida, né? Depois posso visualizar a gravação e resposta, né? Aí ele está dizendo, neste ano, né, junto à década do oceano, né, também inicia a década da restauração dos ecossistemas pela ONU, né, que vai até 2030. Devido a essas décadas, o senhor já visualiza, né, algum indício ou perspectiva de melhoria nos esforços realizados para a conservação dos ecossistemas costeiros? Texto grande. Obrigado, professor Luiz, obrigado, professor Márcio também. Obrigado, professor Paulo. Que eu estou vendo que eles colocaram aqui no site. E obrigado, Eduardo, pela ótima questão, né? E obrigado, Paulo, pela oportunidade, né, de poder ministrar essa palestra para vocês. Obrigado também, Graziela. Essa pergunta do Eduardo é muito boa, ele é um aluno super interessado, ele sempre perguntava nas disciplinas também. Assim, aquela coisa, tem um desbalanço, né? O primeiro mundo e o terceiro mundo, né? No terceiro mundo, você viram ali nas Filipinas, o caiçara de lá das Filipinas no meio do plástico ali, daquela destruição ambiental ali. E na Holanda, as garrafas de plástico, os caras sendo irreverentes ali, criaram uma caravela de garrafa de plástico, né? E é isso. Protocolo de intenção é ótimo, né? Se não tem, pior ainda, né? Mas só protocolo de intenção não resolve nada, né? Uma coisa é você ter a década dos oceanos, protocolo de intenção para conservação, para mitigar e tal. Mas se você não tiver ação, né? Não adianta nada. Vai passar a década dos oceanos e nada será feito. Isso é um ótimo apelo, Eduardo, né? É um ótimo apelo para que se comece a tomar medidas drásticas realmente, né? A gente vai ter a reunião aí né, para botar o Acordo de Paris para frente de novo, né? Dos países do primeiro mundo aí vão se reunir. Vai ter a reunião agora, mas eu não vejo muito esforço. O que eu vejo é degradação. Principalmente no terceiro mundo, o que a gente vê muito é degradação. Mas realmente a gente torce por uma perspectiva de melhora. Depende muito de nós, dos tomadores de decisão, né? Os cientistas que geram
os dados e ter vontade política para se fazer isso. Eu acho que, né, enchente na Alemanha, né, essa onda de calor aí no noroeste dos Estados Unidos, né, esses eventos aí cada vez mais comuns estão realmente botando a problemática aí das mudanças climáticas no patamar número 1 e que isso vai atingir a todos, né? Eu acredito. Mas precisa ter boa vontade política, né? E a sociedade e também os governos conscientizarem como atividades de informar a sociedade, né? Porque a gente tem uma cultura que o mangue tem mosquito, né? Tem bicho, arranca o mangue, né? Suprime, sabe? Era essa ideia até há pouco tempo. E parte da sociedade ainda pensa assim. O mangue tem lama, o mangue é podre. Não, olha a importância desses ecossistemas, né? E o coitadinho do prado, que está ali quase sempre debaixo d'água, né? Que ninguém nem vê, né? E por isso nem foi mapeado, né? A gente não sabe nem quanto se perdeu, né? E são super importantes, né? Mas eu prefiro acreditar, assim, eu fico desconfiado, mas gostaria muito que tivesse as perspectivas mesmo de melhora para a conservação desses ecossistemas, ainda mais agora que estão botando eles na berlinda aí como peça-chave, né? Acho que para o Eduardo é isso. Perfeito, Roberto. Muito bom. Pessoal, nós temos aí 19h34, mas se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos aproveitar aqui o professor Alberto. Oi, professor. É o Francisco. Fale, Francisco. Tudo bem? Excelente apresentação, obrigado pela aula. Na verdade, só comentários sobre a questão do mercado de carbono, que eu acho que também é o nosso tema fim, né, dos nossos trabalhos. E, assim, o intuito não é onerar as empresas, ó. É claro que tem que onerar um pouco, porque, enfim, o CO2 está prejudicando. Vide como o senhor comentou das enchentes, e não falam muito, mas tem até a poluição, né, que mata muita gente. E que esse dinheiro também é para ser investido para pessoas ribeirinhas, né, que cuidam muitas vezes desses ambientes e até porque tiram o sustento deles, né, e não são valorizados, mas não é questão de onerar as empresas, é questão de proteger quem está protegendo e proteger o ambiente, que melhora para todo mundo, né? Então, a Charlie Swap é uma área polo, né? Tem bastante indústria, como você ouviu, mostrando naquele lá de as influências antrópicas, né? Então, e assim, esse mercado de carbono já estava meio que ativo, né? Lembrando que o Fundo da Amazônia é um tipo de mercado de carbono que foi travado politicamente, né? Bilhões que a Noruega, a Alemanha investiram e, enfim, só um comentário a mais sobre a questão do mercado de carbono. No final do ano vão decidir que, enfim, tem que existir esse carbono e ou todas as nações aceitam ou os investimentos não vão fluir para as nações, né? Então, é mais questão, mas, enfim, parabéns. E estamos trabalhando para também, como o senhor mesmo falou, dar o suporte, né, para os tomadores de decisões. Obrigado pela colocação, Francisco. Realmente a precificação foi uma coisa que eu estudei nos últimos dias, então não estou tão familiarizado. As fontes que eu coloquei falavam desse problema, que não tem como, se continuar os impactos, né, você ter uma oneração, mas que essa oneração, a longo prazo, ela vai ser compensada. Ela vai ser compensada nos créditos, né? Porque é o que eu estava imaginando. Imagina, se você, desde já, você não impacta agora, né? Em 2030, quando tem aquelas perspectivas de subida dos valores, né? Você vai estar já conservando o ambiente aqui e não vai precisar lá na frente gastar 120 e não 40 de crédito, né? Mas muito bom isso que você colocou, Francisco. Complementa o que eu falei, não dá esse enfoque só, isso daí vai onerar para a indústria. Não,
em curto prazo ela era, mas em médio e longo prazo, todo mundo só tem a ganhar, né? Então, obrigado pela colocação, complementou muito bem. Muito bom, Francisco, muito boa pergunta. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor, eu tenho, se for possível. Oi, Daniele, claro, é um prazer. Fique à vontade. Obrigada, vou ser breve. Professor Roberto, parabéns pelas pesquisas, e obrigada pelos ensinamentos. Eu fiquei muito feliz em ver que esse assunto está tão adiantado assim aqui na UFPE, né? Eu não tinha esse conhecimento. Ano passado eu participei de um curso de carbono azul pela Ocean Teacher, e tinha colegas de toda a América Latina, e eu observei, não sei se foi uma impressão minha ou se isso procede, que o Brasil está bastante defasado nesse assunto, mesmo em relação a países como a Colômbia, o México, que eu vejo que já estão meio que se mexendo, né? Então, hoje eu fiquei bem feliz em ver que, pelo menos dentro da pesquisa, isso já está sendo abordado, e eu queria saber se o senhor tem conhecimento de algum caso em que os conceitos do Blue Carbon e dos créditos de carbono azul já sejam aplicados na prática, na gestão ou costeira de alguma localidade, ou na gestão ambiental de empreendimentos no Brasil, e se não existir no Brasil, qual seria uma boa referência fora? Ai, Dani, olha, não, você me pegou, você sabe, Francisco? Há vários empreendimentos atualmente, na verdade, iniciativas. A Austrália é uma pioneira nisso, né? Eles já avaliaram lá quanto de carbono é sequestrado, estão até tentando, tá se gerando emprego com essa quantificação de carbono. Eu não diria assim um exemplo específico para você, mas eu sei que eles estão investindo bastante em preservações de manguezais na África. Lá eles têm alguns projetos de sustentabilidade que estão pagando pela quantidade de carbono sequestrado lá, mas ainda são projetos iniciais. Mas o professor falou do Green Carbon, esses aí que são projetos mais avançados, né? Por exemplo, tem na Colômbia, tem vários carbonos verificados, principalmente na Europa, que é bem mais avançado no mercado de carbono. Aquele valor que o professor mostrou é do mercado europeu até, do carbono. Mas no Brasil realmente tem poucos estudos, mas só lembrando que o Brasil é um dos maiores em área, né, professor, de manguezais, principalmente na região norte do Brasil. Ele é bem prolífero nessa área, tem até aquele trabalho de matos, né, professor? E obrigado, Francisco. Né? Respondeu, Dani? Sim, obrigada, Francisco, obrigada, professor. Vocês viram que eu estou bem assessorado aqui, né? Daniele, quem sabe, né, o swap não sai na frente aí, né? Fazer essa fonte, né? Muito interessante esse tema mesmo. Inclusive, é uma preocupação grande nossa lá, o prado de gramas, que tem não só os manguezais, né, que já tem alguma experiência com restauração, mas o prado também, bem importante. Obrigado pela pergunta, Dani, muito pertinente. O grupo está muito forte aí, né, com essas iniciativas, assim. E a gente vai começar a ter dados, né? E esses dados podem servir para, sei lá, um planejamento, né? Swap, uma orientação. Eu acho que o começo é esse aí mesmo, né? Eu acho que a gente está começando uma trilha, né, da economia circular, né? Agora do carbono nesse caso, né? Eu fico muito feliz aí, viu? Que isso faça parte do PRH. Muito bom. E Paulo, é um trabalho conjunto, né? Tanto de formiguinha da sociedade, né, quanto lá de cima também, né? Dos tomadores de decisão, né? Não pode ser só de cima para baixo se não tiver a conscientização aí da paralela aí de que manguezal não é fedido, cheiro de ovo podre, mas que serve para... É muito... Não tem preço esses serviços prestados, né? Aí, né? Então... Né? Alguma questão? Tá sem microfone, Paulo.
Tá sem microfone. Desculpa. Como história de vida, né? Falar um pouquinho rapidinho. A minha infância toda foi ali na Bacia do Pina, ali, né? Eu morava ali, na Imbiribeira, né? Sim. Pegava muito caranguejo, muito sururu, né? E a gente viu a degradação daquele ambiente ali, né? Se você... Eu voltar 20, 30 anos, 40 anos atrás ali, né? Aquilo ali era uma praia praticamente, né? A ilha sem Deus ali, né? Aquilo ali era o solo ali era um arenoso, né? Sim. Depois desse tempo todinho, né? Assim, as atividades ali hoje é muita lama, né? Muita coisa, né? Ali é muito impactado. O Tegipió é muito impactado, é horrível. O Tegipió é aquela água preta ali, aqui no Beberibe, né? E o sogro do meu irmão morava aqui na Setúbal, na década de 50, aqui na rua Setúbal. E aqui atrás da Setúbal tinha mangue, tinha um canal aqui atrás. E não tinha coleta de lixo, aí o lixo era jogado lá. O lixo era jogado nos canais, né? Então a degradação, ela vem de longa data, né, Paulo? Hoje o que me preocupa mais, Roberto, e assim, né? Assim, hoje eu tenho uma casa em Tamandaré, né? Eu me escondo lá. E a minha preocupação é que a explosão demográfica, né, de turismo, né, é muito grande. Aquele Bar do Mangue lá que você falou, né? Eu tenho essa casa lá assim, desde 96, né? E era um visual, né? Sim. Né? O Bora Bora ali não tinha ninguém, né? Hoje, quando você chega lá, o que é isso, rapaz? Então, se não tiver uma política pública de taxação, né, do carbono agora, né, a gente vai perder mais um ecossistema, né? Porque realmente a degradação é muito forte. Exatamente. E eu costumo ir para ali, né? Tem uma casa de um amigo que aluga a casa para gente ali. E aqui eu ia colocar. Vão construir tipo que nem o Beach Park, vão construir um ali. Um Beach Park, exatamente. Se já tivesse uma política hoje em dia, já ia se cobrar os créditos de carbono pelas áreas suprimidas desse parque aí. E já ia voltar para a gestão, né? E ali tem mangue, né? Tem um estoque de mangue. Quer dizer, a prefeitura em si, né? Eu digo assim porque eu acompanho, ela não tem nem conhecimento do patrimônio, né? Por exemplo, Sim. O mangue, né? Que é um patrimônio do município que poderia ser trabalhado, né? Infelizmente, a gente ainda tem pouca iniciativa, né? Nesse sentido. Pouca vontade política, né? Então, e assim até a falta, eu acredito, Roberto, que é falta de conhecimento. Também. Né? E tudo volta para aquilo que a gente falou no começo, a distância da indústria para a sociedade, a distância da academia para a sociedade, né? Então, momentos, um ambiente como esse do PRH 38 aqui é justamente a deixa para a gente unir indústria, academia e se aproximar da sociedade do poder público e com créditos aí, né? Dando subsídio para a gestão, né? Dando subsídio, exatamente. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer, viu, em nome do PRH. O professor Márcio está dividido aí em outro evento. Ele me pediu para agradecer, tá certo? Desejar uma boa noite a todos e vamos aí, né? Estamos à disposição para tocar esse barco aí, tá certo? Tá legal, Paulo. Daniele, muito obrigado pela sua participação, viu? E aos demais colegas aí, alunos do PRH, muito obrado. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Dani. Obrigado a você, Paulo. Todos aí pela Obrigada, paciência. professor, pelo convite. Que isso. Alunos, tem o meu IC, né, Davi? Tem que estar na base da cadeia, né? Tem que ter estímulo de todas as formas. Então é isso, gente. Obrigado, Thaís. Obrigado, Luciana. Um abraço a todos. Obrigado, viu, Paulo? E desculpa o susto na hora do almoço hoje. Eu não sabia que estava divulgado. Mas ótimo, tá? Então, muito obrigado pelo espaço, viu? Conte comigo, viu? Conte comigo. Obrigado, viu? Beleza. Parabéns.
Tá, tchau, tchau.